Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Tá no sangue. Esse é o nome da corrida promovida pela TV Band Brasília e a Rádio Band News FM, em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília. A prova, um incentivo à doação de sangue, vai ser realizada no dia 21 de junho, sábado, no Memorial dos Povos Indígenas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Hemocentro de Brasília, Osney Okamoto. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Sempre é um prazer muito grande, Renata, a gente poder estar divulgando informações importantes para as pessoas, principalmente que querem se tornar doadores de sangue. Existem mitos ainda que fazem com que essas pessoas deixem de fazer a doação de sangue. Quais são esses principais mitos? Bem, a gente começou muito, eu sou muito antigo na hemoterapia, e como não tinham muitos doadores naquela época, então, quando a pessoa doava sangue, a pessoa do banco de sangue falava assim: você doou sangue hoje, você tem que doar sempre. Então, parecia que aquela pessoa se viciava em doar sangue. Ah, não, tirou o sangue, vai engrossar o sangue agora, então eu vou ter que doar sempre. Então, tinha essa crença, Sim. que não é verdade. Ah, doou sangue, engorda. Sério? Porque, na verdade, a gente começa a lhe doar com 18 anos e depois, com o tempo, a gente vai chegando aos 30, aos 40, o metabolismo reduz e normalmente a gente ganha mais peso. Sim. Não quer dizer que engorde, Claro. Lógico que não. E a outra coisa que o pessoal dizia normalmente, era em relação às questões de pegar a doença. Porque lá atrás haviam recuperações de materiais utilizados quando ainda era colhido em garrafas, em frascos de vidro, sangue. Então, a utilização das bolsas de sangue vieram com o advento do HIV e não existe qualquer possibilidade de reaproveitar nada da doação de sangue. Tudo é descartável e, então, traz total segurança para o doador de sangue e para o receptor, principalmente. Então, ou seja, não existe risco algum e a pessoa está ajudando a salvar vidas. Sim. Além disso, quando ele chega no Hemocentro, ele vai passar numa pré-triagem, onde é verificada. Hoje a gente não fura mais o dedinho, para fazer a determinação do hematócrito ou da hemoglobina, para verificar se aquela pessoa está com anemia e se ela vai poder doar sangue. Hoje a gente tem um sistema, que a gente chama de multiparâmetros, que você coloca o dedo, não fura, e aí ele já determina a temperatura, se a hemoglobina ou hematócrito está normal e também a pressão arterial. Olha então aí. É muito mais tecnológico para efetuar a doação de sangue. Então, a gente já verifica esses sinais já no início e depois nós temos uma consulta clínica, onde a gente vai observar se essa pessoa pode ou não efetuar a doação de sangue. Então, ele já vai sair dali com um tipo de uma consulta. Interessante. E quem é que pode doar sangue? Bem, hoje a legislação permite que a pessoa de 16 até 69 anos de idade possa efetuar a doação de sangue. Isso é muito bom, porque a gente ampliou essas faixas etárias e quem tem 16 anos precisa de uma autorização dos pais para efetuar a doação. Tem que pesar de 51 quilos a mais. Aqui em Brasília a gente utiliza, por segurança, 1 quilo a mais. No Brasil inteiro são 50 quilos. E tem que estar gozando de uma boa saúde. A pessoa não pode estar resfriada, com febre, com alergia. Tem que estar bem. Qualquer tipo de mal-estar vai inviabilizar. Alguns medicamentos inviabilizam, como antibióticos, corticoides. Não permite com que essa pessoa efetue a doação de sangue. Então, tudo é no sentido de proteger o doador e o receptor. Perfeito. E como é que surgiu essa parceria com a Band Brasília para fazer essa corrida, que por sinal já é um sucesso, Bom, a gente já veio no seu programa um monte de vezes prestar essas informações e eu já vinha de um hemocentro, que eu trabalhei 20 anos, a maioria dela como diretor, e lá eu tentei, Renata, fazer uma corrida. Demorei 3 anos para conseguir. E aí, aqui dirigindo a Fundação Hemocentro, depois de ter saído da Secretaria de Saúde, eu cheguei querendo comprar um ônibus. Comprei esse ônibus juntamente com toda a nossa equipe no final de 2022, que é o ônibus que faz a coleta externa.
E o meu outro sonho era fazer a corrida que nem de lá. Ah. Né? Só que nessa primeira parceria com a Band, a gente, no Dia Nacional do Doador de Sangue, que foi em novembro, 25 de novembro do ano passado, a gente conversou sobre esse assunto e aí deu certo. Né? E aí a gente, em menos de um ano, a gente está fazendo a primeira corrida, está no sangue, com apoio da Fundação Hemocentro de Brasília, organizada aqui pela Band. Então, é um evento que demonstra a saúde, né? As pessoas estarem se cuidando, estarem praticando esporte para ter uma saúde e poder ser um doador de sangue e ser um salva-vidas. Então, uma parceria ótima, né? Porque a Band já tem um know-how com a Pink for Life Run, que é todo outubro, né? Que é exatamente também um alerta com relação ao câncer de mama. E agora falamos sobre essa importância, porque muitas pessoas não sabem o quão importante é esse ato, que é um ato de amor até, né? Sim, a gente sempre promove, né, o trabalho, né, junto ao psicológico da população nesse sentido, né, da pessoa prezar pela a preservação da vida das pessoas, né, efetuando a doação de sangue voluntário. E que a gente chama de uma ação altruísta. Né? Por que isso? Porque você vai fazer uma doação sem saber para quem que você está fazendo. Né? Então, é muito interessante isso. Eu estava explicando para você aqui, né, no bastidor, que eu efetuo a doação por uma pessoa específica. Sim. Né? Por que que eu dou para essa pessoa específica? Porque o Hemocentro ele faz uma fenotipagem, né, que é uma tipagem de vários sistemas a mais do que o sistema ABO, RH, e ali a gente define, né, mais especificamente o tipo de sangue daquela pessoa. E aí, então, a gente consegue fazer uma doação mais direcionada, sem causar qualquer tipo de risco para esse paciente. Então, no meu caso, né, que sou O positivo e pequeno ausente, negativo, só temos 16 doadores aqui no Distrito Federal. Olha só. Então, é um trabalho que eu faço. Né? Eu estou lá no gabinete da presidência, o pessoal me chama, eu desço correndo para fazer a doação. Mas eu sempre estou assim, sabe, me cuidando, né? Sempre estou me preservando a minha saúde para que eu continue fazendo essa doação para essa pessoa. Você falou aí de mitos. Eu ouvi falar uma coisa, quem tem tatuagem não pode doar. Isso faz sentido ou não? Não pode doar. Pode, né? O pessoal, né, quando eu estava na Secretaria de Saúde, um dia o pessoal falou para o governador Ibanez, né, que eu sempre estava de terno, de camisa de manga comprida, e o pessoal viu, né, olha aí, tá vendo? pela fresta da camisa. Nossa, governador, o Osnei é tatuado, né? O secretário é tatuado, você sabia? Não, eu não sabia, ninguém sabia que eu era tatuado, né? E mesmo quando eu voltei para Campo Grande, né, fui visitar o Hemocentro, que eu sou cedido desse Hemocentro do Mato Grosso do Sul, chama Hemosul, aqui para Brasília. E um dia eu fui para lá e fui com a camisa polo. Todo mundo me viu tatuado. Pô, mas o diretor, né, é tatuado, o que aconteceu com ele que ele mudou, né? Mas então, a pessoa que faz a tatuagem, se ela tiver uma comprovação que aquela instituição ela foi fiscalizada pela vigilância sanitária, em 6 meses ele pode voltar a doar. Tá? Se não tem esse documento, vai voltar daqui 12 meses a efetuar a doação de sangue. Entendi. Isso é tudo no sentido porque antigamente havia reaproveitamento da tinta de uma pessoa para outra. Deixava na tampinha, né? E ali o vírus era preservado e contaminava outra pessoa, principalmente com as hepatites. Entendi. Tá. Então, aí, mais um mito aí que a gente está derrubando, Pode, né? não pode doar. Né? Maravilha. Se puder ir no lugar que é fiscalizado pela vigilância. Até pela própria saúde mesmo, pela própria né? saúde. Maravilha. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a corrida Tá no Sangue, uma parceria entre a Band Brasília e a Fundação Hemocentro, que vai ser no próximo dia 21. O nosso convidado é o presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto. Presidente, você estava falando aí que você comprou um ônibus. Como é que é esse ônibus? Nós temos um ônibus, todo ele preparado para a coleta de sangue. Né? Então, o chassi, né, ele foi licitado, né, para que a gente pudesse adquiri-lo e
esse ônibus passa por uma oficina especializada, onde ele vai ser montado com as cadeiras, com as poltronas de doação de sangue, com mesas apropriadas para poder fazer a pré-triagem, com 2 consultórios para fazer a triagem clínica, com geladeiras, né, com câmaras de conservação de sangue e toda a área de recuperação, caso alguém tenha alguma reação adversa durante a doação. Então, ele tem um fluxo, né, que deve ser obedecido, a entrada do doador até a hora que ele sai após a doação. Então, tudo isso vistoriado pela vigilância sanitária e para trazer conforto e segurança para o doador. Então, como é que aconteceu isso, né, Renata? Um dia eu estava no Hemocentro, né, e vi uma senhorinha cansadinha, assim, umas 10 horas da manhã, ela estava cansada. Perguntei, a senhora está bem? Ela, não, estou bem, só estou um pouco cansada. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí ela falou que ela tinha acordado, ela era de Lusiânia, Olha. Tinha acordado quase 5 horas da manhã para tomar banho, para se preparar, foi para o ponto de ônibus, desceu aqui na rodoviária e foi doar sangue ali no Hemocentro. Nossa. Então, ela estava muito cansada porque acordou cedo. Depois eu falei, olha, a senhora vai doar o sangue agora 11 horas, que hora a senhora vai chegar em casa? Ela, vou chegar às 16 horas. Praticamente o dia todo para fazer uma doação. Para fazer uma doação. Aí eu falei, nossa senhora realmente é uma heroína. É verdade. Eu vou, como eu já tinha comprado, né, trabalhado para comprar um ônibus no Mato Grosso do Sul, falei, vamos comprar para Brasília. Que bacana. E aí teve apoio do governador, teve apoio da Assembleia, da Câmara Legislativa, e aí a gente conseguiu tornar realidade. E o ônibus é uma febre, todo mundo quer ele, todo mundo quer fazer evento, né? Quer levar o ônibus. Então, as RAs, quando elas fazem aniversário, o ônibus está lá para coletar o sangue. Que legal. É muito legal. Muito bacana. Então, assim, praticamente ele está... Toda semana ele está ativo. Ele deveria estar toda semana, né? Agora a gente está num período que a gente vai viabilizar o concurso da Fundação Hemocentro, a gente precisa de ter mais gente para trabalhar na coleta externa. Então, a gente faz semana sim, semana não, mas a intenção da gente era fazer toda semana e futuramente 2 vezes por semana. Que bacana. A gente está no mês de junho, né? Que é o mês, daqui a pouco já começa aí o período de férias. Período de férias, geralmente, é quando o estoque fica mais baixo no Hemocentro de sangue? Nós entramos num período agora praticamente de férias, né, onde as pessoas já se preparam para viajar. Muitas pessoas deixam, né, de efetuar a doação de sangue nesse período. E a outra coisa que tem acontecido mais normalmente, né, é a doença respiratória aguda. Sim, né? muito. Então, essa síndrome respiratória acontece sempre no inverno. E aí, então, a necessidade, né, da vacinação no mês de março e abril, para que, quando a gente chegasse nesse período, a gente não tivesse tanta transmissão, né, da doença respiratória aguda. Mas esse ano está meio atípico, né? Muitas pessoas adquiriram o resfriado e, dessa forma, essas pessoas não podem efetuar as doações de sangue. Terão que esperar, né, 15 dias depois do desaparecimento dos sintomas para efetuarem a doação. Certo. E é um período que, ao mesmo tempo em que acontece, né, essa redução de doação, infelizmente é um período que ocorre acidentes também de trânsito, então é um período que precisa também mais, né? Isso. Período de férias sempre acontece muito a viagem, os acidentes, a necessidade de usar o sangue no pronto-socorro e no centro cirúrgico, porque temos grandes cirurgias acontecendo. Por outro lado, também, todas as férias, a festividade é maior, né? Nesse período, a gente tem pessoas que são baleadas, que são esfaqueadas durante esse período, então aumenta um pouquinho a violência, e aí a gente tem que estar preparado, o Hemocentro tem que estar preparado com estoque regulador para fornecer esse sangue, esses hemocomponentes para 17 hospitais, né, públicos da nossa rede aqui no Distrito Federal. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A pessoa vai ao Hemocentro, doar o sangue, e aí esse sangue, como é que é esse processo, né, de doação para os hospitais, como é que é? Primeiramente, a gente faz um cadastro, Renata, e é muito importante, a pessoa tem que levar um documento com fotografia. Né? Essa identificação no cadastro ela é muito importante. Lá antigamente, né,
quando as pessoas tinham vergonha de falar de doenças, né? Eles queriam fazer a doação de sangue, mas não queriam ser identificados. Né? Então, falava qualquer nome, não, tem que trazer o documento. E sempre que fizer a doação, tem que ser naquele nome dela mesmo, né? Certo. Porque ali está o cadastro, ali está o controle da saúde dessa pessoa. Se ela teve uma reação diversa, vai estar marcado lá, então a gente toma mais cuidado com esse doador. E aí o doador ele tem que ter, né, ali 51 quilos, tem que ter, como eu falei, 16 a 69 anos de idade e não deve estar em jejum. A pessoa tem que estar também. Alimentada para efetuar a doação de sangue, tá? E estar gozando de uma boa saúde. Não pode estar com febre, né, tem que ter dormido bem, né, tem que ter se alimentado bem. Perfeito. Então, tudo isso é fundamental. E depois tomar muito líquido, né, depois da doação e retornar para casa. A gente nunca aconselha que a pessoa faça atividades físicas, né, intensas. Inclusive, nesse dia, ela não precisa ir trabalhar, não é isso? Sim, a gente emite ali o atestado de doação de sangue e aí a pessoa pode ser dispensada, né, do trabalho. Então, esse sangue ele fica lá no Hemocentro e aí como é que ele é distribuído para os hospitais? É uma situação emergencial? Os hospitais precisam ter o estoque deles ali também? Sim, é necessário que eles tenham os estoques. Por exemplo, nós temos o Hospital de Braslândia, né? Temos o Hospital de Planaltina. Eles são unidades muito longe. Sim. Então, quando eu estava como secretário de saúde, até eu falava com o governador, que às vezes a gente precisava de uma ambulância para transportar um paciente. Cadê a ambulância? Não, ela está lá no Hemocentro pegando sangue para atender um caso de urgência. E quando eu cheguei no Hemocentro, eu falei, não, isso não vai acontecer mais. Sim. Então, nós contratamos uma empresa que faz a logística da entrega do sangue, né, em todos os hospitais. O hospital manda um e-mail para nós, a gente preparamos esse sangue e aí os nossos carros vão entregar o sangue lá no hospital. A mesma coisa com os pacientes hemofílicos. Eles recebem os hemoderivados, o fator 8, fator 9 e assim por diante, na residência deles. Olha. Eles se cadastram com a gente entrega o medicamento. Então, é uma logística tanto para entregar os reagentes, porque a gente tem as agências transfusionais nesses hospitais, onde eles vão fazer o teste de compatibilidade. Sim. Então, os nossos automóveis, os nossos carros entregam tanto os reagentes, como entrega o sangue, tudo separadinho, né? Entrega o sangue e entrega os medicamentos para os pacientes hemofílicos, para eles terem as doses profiláticas e não ter problema de sangramento. Já chegou algum momento a gente fala sempre de estoques abaixo, né, do que enfim, do que é preciso ali. Já chegou algum momento de faltar algum tipo de sangue, assim, desde que você está na presidência do Hemocentro? A gente já chegou a esse momento crítico, assim? Não, Renata, a gente nunca teve problema aqui no Distrito Federal, né, por falta específico de um sangue, certo. Né? O que a gente já fez aqui é mandar sangue para outros estados. A gente tinha disponibilidade e quando outros estados precisaram do nosso sangue, a gente encaminhou daqui para outros estados também. A gente precisou uma vez de doadores de fora, que era um caso específico de uma criança recém-nascida, que tinha adquirido peso suficiente para fazer uma cirurgia cardíaca, né, logo depois do nascimento. E aí essa criança tinha um sangue muito raro. Qual é? Você lembra? Não lembro qual que era a descrição desse sangue. É uma tipagem específica? Ou... É um sistema, tá. É um sistema que a gente faz a identificação que está ali no sistema ABO. Né? Então, são várias letrinhas, né? Duff, Kel, Celano, né? Que vocês não conhecem, sim, mas que a gente, dentro do Hemocentro, a gente trabalha com essa qualidade de sangue que ele é muito específico. E essa criança, eu não lembro se o fenótipo era Diego, e a gente precisou identificar pessoas que tivessem. A gente não tinha em Brasília, mas a gente identificou um familiar dessa criança que tinha, 2 no Ceará e uma em São Paulo. Então, essas pessoas do Ceará doaram, a pessoa de São Paulo doou e a aqui de Brasília também. E a gente conseguiu fazer, né, a cirurgia cardíaca dessa criança. Essa criança está bem hoje. Que legal, que ótimo. Está convivendo com seus pais, com seus familiares. E foi um trabalho muito interessante que foi feito aqui no Distrito Federal,
junto com o ICDF e a Fundação Hemocentro de Brasília. Muito bonito mesmo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a corrida Tá no Sangue, uma parceria entre a Band Brasília e a Fundação Hemocentro. O nosso convidado é o presidente do Hemocentro de Brasília, Osney Okumoto. Presidente, então vamos falar um pouco sobre essa corrida, vai ser no sábado, dia 21, ali bem no centro de Brasília, né, a partir das 5 horas da tarde, como é que vai ser isso? Isso, nós temos essa festividade, vamos dizer assim, né, em comemoração à saúde dos nossos doadores e dos nossos pacientes. Então, é um trabalho em conjunto com a Band, né, como a gente já falou, e a gente terá ali, né, as informações que a gente vai passar para as pessoas que estarão lá, porque irão os atletas correr, irão os doadores que não estão acostumados a correr, seus familiares, mas ali na concentração a gente terá várias atrações, né, e essas atrações como música, né? As pessoas poderão dançar, poderão levar seus pets, as crianças. Então, vai ser um momento de confraternização e falando da importância da doação de sangue. É isso. E como a gente está falando aqui, às vezes a gente fica assim, né, na nossa vida. Nossa, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa por alguém, né? Queria tanto fazer algum tipo de caridade. E essa é uma caridade tão sensível e bonita, né? Porque, como a gente falou aqui, você dedica um pouco do seu tempo para, de fato, salvar vidas. A gente deu exemplos disso aqui, né? Sim. É muito importante e o que emociona muito, Renato, é que tem famílias que têm tradição em doar sangue. Legal. Recentemente foi um avô fazer a doação de sangue, ele com 69 anos, indo para 70, então ele já ia parar de doar, ia parar de doar sangue. Ele foi efetuar a última doação e levou o neto de 18 anos que estava fazendo pela primeira vez. Que bacana. Então isso se torna uma tradição. Agora, o número de pessoas que completam 18 anos e vão doar sangue, ou 16, né, que vão doar sangue, é impressionante. Os jovens hoje são sensíveis a essa necessidade da doação de sangue. Então, hoje tem até um bolo, né? Um bolo cenográfico, né? Que quando o doador lá está efetuando doação, ele está com o bolo na mão, né? Que legal. De feliz aniversário, né? Que bacana. Então, todo mundo que quiser, no seu aniversário, fazer a doação de sangue, vai tirar uma foto doando sangue com o bolo na mão. Muito legal, muito legal isso. E assim, é claro que o importante da caridade é você fazer essa doação de forma despretensiosa. Sim. Mas, na verdade, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar também, né? Sim. Por isso que a gente sempre comenta a questão do acidente, né? O sangue, quando a gente fala, né, Renata, está sempre pedindo sangue, nós estamos aí com uma necessidade de O positivo e O negativo nesse momento no Hemocentro. Então, a gente sempre está pedindo, mas é porque as plaquetas, que é um dos componentes do sangue, que é utilizado com pacientes que têm leucemia, pacientes que vão para cirurgia cardíaca, pacientes que vão para o transplante, precisam das plaquetas, né? Que elas ajudam ali na coagulação do sangue. E as plaquetas só duram 5 dias. Então, se eu coletar hoje, daqui 5 dias ela vai vencer. Então, a gente pede constantemente para que as pessoas doam sangue, para que a gente possa ter a disponibilidade da plaqueta sempre na questão da urgência. Assim como o concentrado de hemácia, que pode durar de 42 dias até 45 dias, dependendo do anticoagulante utilizado. Então, tudo tem um propósito, né, de que a gente tenha a viabilidade, a validade, para que a gente possa atender os pacientes nos casos de urgência. É importante. E onde que fica o Hemocentro, então? Quem quiser fazer essa doação? O Hemocentro fica aqui no setor médico hospitalar norte, bem aqui pertinho do Agarram. E aí, ali, os profissionais que trabalham no Hemocentro são altamente especializados, são treinados para atender doadores de sangue, treinados para atender os pacientes. Então, o doador de sangue, o candidato à doação, vai se sentir muito seguro, porque é um pessoal extremamente capacitado. E eu sempre lembro todo mundo que não é porque a pessoa é médica, porque a pessoa é enfermeira, a pessoa é farmacêutica, biomédica, que você vai tirar de um hospital e vai colocar lá que ela vai funcionar. Não vai. É verdade. Aí é muito especializado. Sim. Trabalhar com sangue, trabalhar com transplante, que o Hemocentro faz os exames de transplante,
trabalhar com o laboratório de coagulação para descobrir qual que é a falta do fator que existe naquele paciente, só pessoas altamente capacitadas para fazer isso, altamente treinadas, e a vigilância sanitária cobra que a gente demonstre o certificado de treinamento dessas pessoas, de que essas pessoas fizeram, né, a reciclagem de conhecimento. Então, é algo muito regulado mesmo a nível de Brasil. Muito legal. Então é isso. As pessoas estão convidadíssimas para fazer a doação de sangue, né? Todo mundo é bem-vindo. Enfim, quem quiser mais informações também tem a página do Hemocentro, né? Tem o site do Hemocentro. Tem o site do Hemocentro. E estão todos convidados também para participar da corrida, que vai ser dia 21 agora, a partir das 5 da tarde, né? Sim. Quem não conseguiu fazer a inscrição pode ir lá, né? Que vai ter uma festa, tanto na largada como na chegada. É isso. E as inscrições, elas acabaram rapidamente também, né? Muito rápido. Então, o ano que vem vai ter que ser o dobro do número de participantes, Perfeitamente. Né? É a nossa intenção. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado, Renan. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.